conhece, eu sou Desirê Nobre. Eu sou loira, da pele branca, com os olhos castanhos. Eu estou vestindo um colete azul escuro e uma blusinha rosa por baixo. Ao meu fundo, a gente tem, então, a minha parede branca, ok? Vou ser responsável, então, por conduzir essa mesa redonda, que muito me alegra de estar aqui junto com esses amigos queridos, excelentes profissionais. Então, dando fechamento à nossa super semana de museus aqui da UFPEL, né, organizada pela nossa rede de museus. E antes de apresentar os nossos palestrantes e de passar a fala para eles, eu queria destacar, então, que hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade. E que muito me honra que, em pleno dia de conscientização, nós tenhamos uma roda de conversa, uma mesa redonda com pessoas com deficiência, que é justamente ressalta a importância do movimento Nada Sobre Nós Sem Nós, então que a gente vem comentando da importância do protagonismo da pessoa com deficiência nos ambientes museais e não só, né, mas em todos os contextos da sociedade. Então, acho que para fechar a nossa sessão, escolhemos um bom dia, né, para poder discutir, então, o tema da consultoria em acessibilidade em museus, trazendo o papel da pessoa com deficiência. Então, na nossa tela, até agora, nós temos, então, 4 janelas de o webcam. A primeira janela, então, sou eu. A segunda janela, logo ao meu lado direito, a gente tem o Leandro Pereira, que é, como a Silvana já falou aqui, da casa, é da UFPEL, né? Então, o Leandro, ele é mestrando do programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural aqui da universidade. Na janela, logo ao lado do Leandro, a gente tem o Leonardo Oliveira, que é educador do Museu Histórico Nacional. E ao lado do Leonardo, a gente tem, então, as nossas intérpretes maravilhosas, e desde já também já agradeço imensamente pela colaboração da Juliana e da Larissa, que estarão conosco nessa sessão, e agradeço, então, a sessão de tradutores e intérpretes de Libras do nosso Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFPEL. E vai se juntar a nós também o Ednilson Sacramento, que está terminando de conseguir compartilhar o webcam dele. Então, eu vou passar a fala, enquanto o Ednilson está tentando fazer o compartilhamento da tela, eu vou pedir, então, que o primeiro palestrante seja o Leonardo, vou apresentá-lo, e, então, vou falar para vocês um pouquinho como que vai funcionar a nossa sala hoje, tá? Os meninos vão apresentar a sua fala em torno de 15 a 20 minutinhos, vão contar a sua experiência enquanto consultores de acessibilidade, enquanto pessoas com deficiência. Primeiro fala o Léo, então, depois fala o Ednilson, e por fim fala o Leandro, que é da casa, tá? E aí, então, assim que os meninos terminarem de falar, a gente vai abrir para perguntas e para discussão, tá bem? Então, apresentando o Leonardo Dias de Oliveira, ele trabalha como educador no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, e também como consultor de acessibilidade na área da deficiência visual. Ele atuou como consultor em museus parceiros do MHN, ministrando oficinas sobre acessibilidade atitudinal, e tem contribuído também na elaboração de ações educativas e inclusivas. Então, Léo, passo a palavra para ti, e desde já agradeço a tua disponibilidade em estar conosco nessa tarde. Muito obrigada. Tudo contigo, Léo. Gente, boa tarde. Desirê já me apresentou. Queria agradecer, primeiro, o convite da Desirê e a oportunidade de participar com vocês, de aprender um pouco também com os meus amigos aqui, com o Edmilson, que eu ainda não conheço pessoalmente. Hoje vou ter a honra de ouvi-lo. O Leandro, já estive com ele algumas vezes aqui no ENAC, quando ele veio, aqui no Rio. Bom, eu trabalho no Museu Histórico Nacional há mais ou menos uns 4 anos, né? Vai fazer 4 anos, portanto, ainda estou engatinhando. Eu vou começar contando como eu cheguei no Museu Histórico Nacional. Pretendo falar sobre as atividades que a gente desenvolve lá, o meu trabalho, a minha atuação,
e depois vou falar sobre os desafios dentro desse espaço do Museu Histórico Nacional e depois, para encerrar, sobre como eu entendo que seja o papel da pessoa com deficiência dentro desse espaço de consultoria, de educação, de mediação e, por que não, de público também, de museus e centros culturais. Desirê, vou pedir para você me ajude com o tempo. Às vezes eu me perco aqui, acabo falando demais, me ajuda aí. Quando estiver faltando uns 5 minutos, você pode me chamar a atenção aí. Tá bem, Léo, pode deixar que eu controlo aqui para ti. Me ajuda aí. Bom, eu chego em 2016 no Museu Histórico Nacional, não tinha ainda trabalhado em museus, não imaginava que pudesse trabalhar em museus algum dia na minha vida, tinha visitado poucos museus, poucas vezes, com intervalos muito grandes entre uma visita e outra, e chego para trabalhar na exposição / instalação / experiência chamada Diálogos no Escuro. Talvez alguém aí já tenha ouvido falar. O tempo é curto para explicar muito detalhe, mas depois, se alguém quiser, pode perguntar e a gente fala um pouco mais sobre o que era. Mas o Diálogo no Escuro, basicamente, é uma instalação que tenta simular os ambientes de uma cidade, dependendo de onde ela for realizada. No caso, no Rio de Janeiro, eles tentaram simular o Jardim Botânico, o calçadão de Copacabana e a praia de Copacabana. Esses ambientes são simulados de todas as formas possíveis, menos com luz. Então, você tem plantas do Jardim Botânico, você tem uma ponte que tem água embaixo, tudo muito verdadeiro, tudo muito de verdade. A ponte balança, você tem plantas, os sons, os cheiros, tudo para que você se sinta naquele ambiente. Na parte do calçadão tinha uma rua para atravessar, tinha um sinal sonoro, tinha uma moto de verdade atravessada no meio da rua, da calçada, tinha um cone, bicicleta atravessada também no caminho. Tudo para você pensar, para você se sentir nesse ambiente. Eu chego no diálogo depois de uma seleção que foi feita com mais ou menos umas 40 pessoas cegas e com baixa visão. Ficaram, se eu não me engano, 8 ou 9 pessoas, eu estive entre essas pessoas. E sem saber, eu estava fazendo mediação, né? Nosso papel era guiar as pessoas dentro desse espaço. As pessoas recebiam bengalas, eram orientadas mais sobre como não usá-las do que como usá-las, né? Porque a ideia era só para que a pessoa se sentisse segura. Ninguém ia aprender a usar uma bengala em 10 minutos, em 5 minutos. Essa experiência durava mais ou menos 45 minutos. Ali eu estava sem saber, fazendo mediação, explicando, conversando e instigando as pessoas a valorizar um pouco mais os outros sentidos. O mundo nosso, mais especificamente de vocês, né, entre muitas aspas, ele é quase que estritamente visual. Então, quando você priva essas pessoas que enxergam da visão, é uma experiência muito legal também para nós, porque a posição muda de tal forma, as pessoas ficam de tal forma dependentes da gente, que é uma experiência nova até para nós, né? Que já eu, no caso, nasci cego, eu enxerguei muito pouco até os meus 9 anos, eu só enxergava cores e vulto. Então, isso para mim nunca foi um desafio, nunca foi complicado a vida enquanto pessoa cega. Bom, chego no Diálogo no Escuro, 2016, no final do ano ele acaba, e eu sou chamado para trabalhar no Museu Histórico. O primeiro problema que eu encontrei era meu, a primeira barreira era minha. Eu cheguei lá, tinham historiadores, museólogos, cientistas sociais e eu. Por vários e vários motivos
que eu não vou ter tempo de explicar, mas até hoje eu não consegui, e tento, hoje mais do que antes, mas eu não consegui ingressar na universidade. Então, esse problema eu apresentei para o pessoal do Museu Histórico. Eu fiquei um pouco intimidado com os currículos, mas eles falaram para mim o seguinte: nós temos a teoria, nós temos o conhecimento teórico, alguma coisa nós temos. Nós precisamos da vivência, essa nós não temos. E aí eu fiquei meio assim para aceitar. Eu tinha muitos desafios para chegar até o Museu Histórico, depois das obras que aconteceram aqui no Rio, em virtude das Olimpíadas e da Copa do Mundo. A chegada até lá ficou muito difícil, ficou muito complicada. Eu pensei em desistir algumas vezes por causa disso. E eu estou dizendo isso para dizer que a gente, geralmente, nesses eventos, nessas conversas, a gente fala muito sobre o espaço interno, o espaço do museu, o espaço expositivo, mas tem muito mais coisas acontecendo além disso. Eu, obviamente, corri atrás da literatura, fui ler também, ver o que o pessoal estava falando sobre isso. Muita coisa eu cheguei à conclusão de que eles estavam descobrindo coisas que eu já sabia, mas que era interessante saber, era interessante ter essa visão do pesquisador, do cientista, da pessoa que vai e busca outros recortes, porque, inclusive, quando se fala de pessoa com deficiência, é muito perigoso a gente cair no equívoco de achar que é uma pessoa com deficiência e pronto. Aqui, por exemplo, nessa mesa, a gente tem o Leandro, que é mestrando, o Edmilson eu ainda não conheço, e tem eu. Cada um tem um lugar de onde fala. Não é o mesmo lugar porque nós somos pessoas com deficiência visual. Não sei se o Leandro e o Edmilson são cegos também, mas isso faz com que, mesmo sendo pessoas cegas ou de baixa visão, nós falemos de locais diferentes. E sobre isso, eu queria sugerir, caso alguém aqui não tenha lido ainda, a tese de doutorado do Felipe Mianes, que eu também não conheço ainda pessoalmente, mas que chegou até mim e me fez refletir bastante sobre isso, que ele fala das marcas de identificação em relatos autobiográficos, ou seja, de pessoas com deficiência escrevendo sobre si mesmas, dos seus respectivos lugares. E aí é uma coisa muito legal de ver, porque, além da deficiência visual, existem questões socioeconômicas e políticas, de família, de condições financeiras ou não, que te possibilitam ou não chegar a certos lugares. Então, sobre isso, eu cheguei lá e o Museu Histórico, se alguém não conhece, é um museu muito grande, tem muito acervo em vitrine, quadros e mais quadros, pinturas, esculturas, fotografias, armaria, indumentária, muita coisa em vitrine. Não tinha praticamente nada que a gente pudesse ter algum tipo de interação, se não algumas reproduções táteis, talvez umas 12 ou 13, que já estavam lá quando eu cheguei. E aí, meu papel era avaliar as condições, como a gente poderia utilizar. A gente já conseguiu identificar algumas questões que se a gente tivesse participado do processo, a gente faria diferente, mas nós tínhamos lá e precisávamos utilizar. A questão, para mim, mais intrigante naquilo tudo era como eu ia mediar uma exposição. Na verdade, são 3 exposições no segundo andar. Estou pensando aqui se são 3 ou 4. Acho que são 4 exposições no segundo andar e mais 2 no primeiro andar. E desses espaços todos, eu levei muito tempo para conseguir ter acesso a tudo que tinha ali. Eu desci várias vezes
com a equipe de educadores e educadoras do museu para que descrevessem para mim, e ninguém tinha curso de audiodescrição, ninguém sabia fazer audiodescrição, então descreviam com muita inferência, isso é bonito, isso é feio, isso é grande, é pequeno, enfim. E eu fui tentando extrair daquelas vivências, daquelas descrições cheias de inferências, mas que todo mundo estava fazendo o melhor que podia para que eu conseguisse saber o que eu não conseguiria saber de outra forma. Então, eu consegui ter esse acesso, levei anos, 2, 3 anos, até conseguir mediar a primeira visita. Então, o desafio que a gente tem, ele é grande, dependendo do lugar de onde a gente fala, do lugar onde nós estamos, de quem está conosco e de como acontece essa interação. No Museu Histórico, eu tendo contato com esses desafios, e a gente foi pensando propostas de visitas, por ser um museu muito grande, né? O museu opta por fazer visitas com recortes temáticos. Então, a gente tem, por exemplo, visitas sobre a questão do movimento negro, a presença, que eles chamam, o nome que é dado a esse recorte, né? Presença negra no MHN, alguma coisa assim. Então, por toda a exposição, o que nós temos de acervo, o que a exposição fala e como nós podemos trabalhar isso que nós temos de acervo para falar sobre esse tema. Pensamos uma visita, se não me engano, no final de 2018, que nós chamamos de violências históricas. Essa visita foi pensada, foi a primeira que nós conseguimos pensar, com total interação possível a pessoas com deficiência visual e de baixa visão. Eu preciso voltar um pouquinho para dizer por que a gente está falando só de pessoas com deficiência visual. O Museu Histórico, na parte física, o acesso físico, ele possibilita que as pessoas cheguem a todos os espaços, pessoas em cadeiras de roda, pessoas com mobilidade reduzida. Ele possibilita através de escadas rolantes, de plataformas elevatórias, de elevadores, de rampas que nem sempre atendem aos pré-requisitos da BNT, mas que, de certa forma, permitem esse acesso. Pessoas surdas têm a interação visual do acervo. Embora a gente tenha na nossa equipe uma intérprete de Libras, ela faz as visitas, já fizemos algumas visitas em Libras. É um público que a gente ainda precisa alcançar mais, mas nós entendemos que para a gente chegar no público de pessoas com deficiência... Meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui, um barulho. Desculpa, não entendi o que aconteceu. Mas para a gente chegar a esse público, a gente começou por quem menos tinha acesso. Então, no entendimento da equipe de educação do museu, na época, núcleo de educação, as pessoas entenderam que a pessoa cega era que tinha menos acesso, e realmente é, né? O acervo está quase todo em vitrine, e são pinturas, esculturas, fotografias, enfim. Nós conseguimos desenvolver algumas visitas, nós fizemos contatos com algumas instituições de pessoas com deficiência, nós fizemos algumas visitas com pessoas com deficiência, mas a ideia era que a visita pudesse ser feita por pessoas com e sem deficiência ao mesmo tempo. Só que uma coisa é a gente saber o que se deve fazer e como se deve fazer. Quando se trabalha em uma instituição pública, federal, no nosso caso, você lida com outros desafios que não dependem do conhecimento que se tem de acessibilidade, de inclusão de pessoa com deficiência. Depende do histórico da instituição, de como as pessoas que trabalharam antes entendiam
e fizeram acontecer algumas coisas que, se nós fizéssemos hoje, nós faríamos diferente. Isso não nos dá o direito de criticar o trabalho dessas pessoas, porque é o entendimento que eles tinham naquela época, com o conhecimento que tinham, com a vivência que tinham. Nós agora temos outro entendimento, mas temos aquilo ali que não podemos descartar. Então, temos que descobrir o que a gente pode fazer com aquele material que está presente ali. Léo, tu já está com quase 15 minutos, tá? Muito obrigado. Bom, os desafios, eu já falei alguns, né? O que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, de instituições de pessoas com deficiência e de pessoas que a gente gostaria que estivessem lá e que não estão atreladas a instituições, é de uma realidade diversa, muito diversa. O público com deficiência visual, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, normalmente não vai a museus e centros culturais por achar que não vai ter nada para eles, não vai ter nada para a gente. E quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu comecei a ver isso mais de perto e entender isso melhor. Então, nossos desafios, trazer esse público, conquistar esse público, dizer a eles que aquele espaço é deles, dizer a eles que eles são bem-vindos e que, na medida do possível, terão, sim, algum acesso ao conteúdo e aquilo, e podem contribuir, inclusive, para a melhoria dessas visitas, para que elas sejam, para que elas se vejam mais representadas ali, se sintam pertencentes àquele lugar. Bom, o papel da pessoa com deficiência nesse espaço, enquanto consultor, ou enquanto educador, ou enquanto público, é também trabalhar para que esse espaço melhore no sentido de contribuir com críticas construtivas. A gente vive num período que a gente está começando a ter algum espaço de fala, né? Eu ouvi aí um dia num evento desses que não é você dar voz, porque voz as pessoas têm, o negócio é você sentar para ouvir. Então, à medida que as pessoas começaram a sentar para ouvir, elas começaram a entender que, às vezes, você não precisa ter tanto dinheiro para executar alguma coisa legal. Às vezes, você vai precisar ter muito dinheiro, dependendo do que se tem ali onde você quer trabalhar. Além desse papel de trazer o público, de conquistar esse público, de nós, como pessoas com deficiência, que temos acesso a pessoas também com deficiência, grupos de WhatsApp, listas de e-mail, e instituições que eventualmente a gente possa frequentar, e amigos que a gente fez ao longo da vida e pode levar e pode trazer para essa discussão esse papel de crítico. Eu tenho muito cuidado, a minha forma de trabalhar isso, eu tento sempre ter muito cuidado, porque existem pessoas que estão começando, existem pessoas que estão pesquisando há anos, e mesmo assim chegaram a conclusões que a gente não necessariamente concorda e acha que sejam as melhores. Mas acho que a maneira como a gente fala isso para essas pessoas, como a gente mostra, também faz com que a eficácia desse nosso trabalho, desse nosso papel, seja maior, dependendo de como a gente faça isso. Bom, Desirê já deve estar chegando aí nos 20 minutos. Eu me coloco aqui à disposição para responder alguma pergunta. Eu não preparei nada de apresentação, porque eu não ia conseguir ler e falar. O NVDA está falando aqui no meu ouvido o tempo todo, eu estou travando ele aqui, porque a tela vai mexendo e ele vai falando. Então, eu vou tentando travar. Eu não conseguiria fazer isso, então eu não preparei. Eu deixo essa recomendação da tese do Felipe Mianes e a dissertação de mestrado da Camila Alves, que foi, no início, assim, aqui no Rio, uma pessoa cega trabalhando no CCBB, muitos de vocês já devem conhecer, e ela fala sobre um manual não técnico de acessibilidade. Bom, para alguns pode confundir um pouquinho a cabeça, mas eu acho que vale muito a pena a leitura,
porque além de ser uma leitura muito gostosa de se fazer, ela conta muitas experiências legais, ela sugere que a criatividade pode ser um grande caminho para que a gente consiga fazer a acessibilidade acontecer nos lugares. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez. Estou por aqui. Qualquer coisa, perguntas e críticas, e enfim, estou por aí. Leonardo, muito obrigado pela tua fala. Eu já anotei várias coisas aqui para a gente ampliar depois na discussão. Ednilson, te ouço bem agora. Consegues ativar a tua câmera agora? Você está sem o vídeo? Te ouço bem, Ednilson. E vídeo? Não consigo ter o vídeo, não estou vendo. Não está aparecendo na tela. De fato, eu estou com problemas, porque fizemos todo o passo a passo e entramos novamente no link e não sei, alguma incompatibilidade. Eu sei que não... Quer dizer, ela não está sendo compartilhada com vocês. Não. Infelizmente, devido a essa dificuldade, eu creio que não vou poder compor a mesa. Bom, mas a gente pode te ouvir, então se tu não te importares de fazer a tua fala mesmo sem o vídeo, não sei, fica a teu critério. Tudo bem, agora é uma perda para quem está nos assistindo, não é? Com certeza, Ednilson, e desde já te peço desculpas, né, que inclusive nesse dia que a gente fala da conscientização da acessibilidade, desse dia de reflexão sobre isso, né, que muito se trata que quando se surge esse movimento do dia da conscientização da acessibilidade, que fica no 3º dia de maio, é importante que a gente... que esse movimento ele surgiu em decorrência da própria acessibilidade web, né? Então, a nossa plataforma aqui, embora nós tenhamos feito o teste anteriormente, eu fiz o teste com vocês 3, no dia dos testes deu tudo ok, mas esses imprevistos acontecem. A gente sabe que a gente tem a limitação que essa plataforma ela não é uma plataforma acessível, ela é uma plataforma acessável, e por isso essas falhas técnicas elas podem ocorrer, né? Então, se tu não te importares, eu posso passar a fala para ti agora, e infelizmente a gente não fica com o teu vídeo, mas fica com o registro da tua fala. Pode ser, Ednilson? Olha, eu concordo e desde já peço desculpas à mesa e a quem nos assiste pela falta, né, dessa dimensão aí que é da imagem. Não, Ednilson, apareceste na tela agora, estamos todos. Ei! Apareci agora? Agora sim. Olha só, gente, a curiosidade, Ednilson está de vermelho também. Então, tá Ednilson de vermelho, Leandro de vermelho, o Léo de vinho e eu de cor-de-rosa. Tá só as meninas de cores escuras aqui, as tradutoras intérpretes. Sem combinar, meninos, estamos parecidos. Então, eu vou te apresentar formalmente. Então, o José Ednilson Almeida do Sacramento. Ele é graduando em Produção em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, é graduado em Jornalismo e bacharel em Humanidades pela UFBA também, licenciado em História pela Faculdade de Tecnologias e Ciência da Bahia, FATEC Bahia, e tem estudos e pesquisas na áreas de acessibilidade cultural, direitos humanos, mídia e diversidade. Ednilson, te agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar conosco também nessa tarde. Ednilson já é um parceiro há algum tempo, já trabalhamos juntos, já fizemos consultorias de audiodescrição juntos, então é um prazer também te ter aqui conosco, querido. A fala é toda tua. Muito obrigado, Desirê. O meu agradecimento a todas as pessoas que estão compondo a mesa, inclusive aquelas que estão nos assistindo. Uma saudação especial às intérpretes de Libras, às estudantes, aos membros do CCS e todas as pessoas que contribuíram, naturalmente, para a realização desse evento, que é um esforço que já, na minha opinião, já sai vitorioso a partir do momento em que enfrenta um momento tão desafiador como esse tempo de pandemia e insiste em celebrar a diversidade em relação aos museus. Ednilson, rapidinho, você acabou de falar. Antes de tu começares a tua fala, só para registrar que a gente está aqui na plataforma com 62 pessoas acompanhando a palestra de vocês, e também a gente está transmitindo via Facebook, então provavelmente mais pessoas estão conseguindo acompanhá-los.
Pronto, Ednilson, peço desculpa. Ok, muito obrigado. Bom, na verdade, a minha abordagem vai ser extremamente simples em relação aos colegas, a quem eu deixo uma saudação, que eu conheço de rede social, ainda não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas dizer que o trabalho de consultoria em acessibilidade, consultoria em audiodescrição, é, sem sombra de dúvidas, um trabalho desafiador. No primeiro momento, porque para além do conhecimento sobre audiodescrição, para além do conhecimento sobre acessibilidade, sobre arte, sobre cultura, é preciso vencer o desafio das especificidades que demandam mesmo do fazer artístico, né? Então, eu creio que os colegas também devem estar compartilhando desse pensamento. E para as pessoas com deficiência, e aqui nesse momento falando sobre a questão da acessibilidade, os recursos de acessibilidade, sobretudo aqueles aplicáveis em museus e em casas de cultura, representam uma chave para que essas pessoas possam apreciar uma obra de arte, apreciar um documento, apreciar uma fotografia, apreciar algum objeto cultural que possa aumentar o seu repertório, que possa trazer para essa pessoa um ganho em relação a ao mundo visual, né? O mundo, eu acho que quase sempre foi um mundo centrado na visão. E na contemporaneidade isso tem se tornado um imperativo. E cada vez mais o mundo é visual. Isso pode soar como lugar comum, mas imaginemos uma pessoa com deficiência dentro desse cenário, né? Sobretudo a pessoa com deficiência visual. Então, existem aí muitos desafios. E aí eu queria fazer uma reflexão acerca de alguns aspectos referentes a esse desafio, né, que é a consultoria em audiodescrição, com relação a um panorama que nós temos, primeiro, do movimento de pessoas com deficiência. A gente sabe que, historicamente, as pessoas com deficiência são varridas de muitos atos sociais, de muitas atividades sociais. Me digo, então, com relação ao acesso à arte e à cultura. Então, a experiência de poder promover a acessibilidade a essas pessoas é uma tarefa, sem sombra de dúvidas, enriquecedora. Boa parte das pessoas com deficiência, por não terem acesso à educação e não ter acesso à cultura, por conseguinte, parte dessas pessoas, parte do segmento de pessoas com deficiência, não tem acesso ou não tem um repertório mais robusto no que diz respeito à apreciação estética. Mas aí o que é que a gente pode dizer? Então, todas as pessoas não têm acesso à cultura, ou têm... Não é isso. Mas, na verdade, a realidade nos mostra que essas pessoas não veem os seus direitos contemplados nas mais diversas áreas: saúde, educação, estrutura, etc. No campo da cultura, eu penso que é preciso que a gente faça um esforço para trazer um pouco desse mundo para essas pessoas. E a Semana de Museus é um exemplo importantíssimo, porque nesse ano, como ele tematiza a diversidade e, naturalmente, o respeito à diversidade e, naturalmente, faz o museu, né, pensar para qual público ele existe ou a qual público ele está atendendo. Então, essas ferramentas de acesso à informação, e aí quando eu falo acesso à informação, é essa informação que nós estamos
discutindo aqui. É informação visual, é informação dos objetos culturais, tudo aquilo que é contido nas galerias, nos espaços expográficos e que, naturalmente, precisam ser levados a todas as pessoas. E, em algum momento, ou na maioria das vezes, é necessária essa tradução. Então, essa análise ela vai trazer vai descortinar um aspecto importante que eu consideraria da seguinte ordem. Primeiro, é preciso que os museus compreendam a diversidade de público que eles vão atender. Esse é um ponto. Segundo, compreendendo essa diversidade, como seria exatamente, quais seriam os mecanismos, quais seriam os recursos para que essas casas atendam a essas pessoas. E isso, naturalmente, foi discutido bastante aqui na Semana de Museus, mas eu entendo que é importante que as pessoas tenham essa compreensão. No caso específico do recurso de acessibilidade, como se sabe, existem diversas modalidades, eu não diria modalidade, mas existem uma série de formas e meios para se conseguir tornar uma obra acessível. E eu arriscaria dizer que uma das medidas importantes é contar com as próprias pessoas com deficiência. Muitos espaços culturais, por falta de informação, ou até mesmo talvez, os colegas vão falar depois, questões de economia, terminam por ignorar a participação das pessoas com deficiência, e isso termina sendo um passo inadequado, porque mais na frente ele será cobrado. Então, a participação da pessoa com deficiência na consultoria, no planejamento dos roteiros de audiodescrição, é de suma importância. Algo que eu considero importante também é o museu precisa ter, na minha opinião, um olhar mais avançado não só sobre o seu acervo, mas como esse acervo chega às pessoas, as formas de comunicação. E aí, quando nós estamos falando em acessibilidade, em audiodescrição, por exemplo, é preciso que os recursos de acessibilidade, o que quer dizer isso? Não basta que eu tenha um salão expositivo com todos os recursos de acessibilidade se eu não comunico aquela temporada para as pessoas que precisam saber disso. Não basta que a gente tenha também uma exposição, por exemplo, com os recursos de acessibilidade se eu não tenho um pessoal razoavelmente treinado para fazer esse atendimento. Eu queria só fazer um parêntese sobre o seguinte. Eu tive uma dificuldade, conforme nós acabamos de ver, para adentrar no ambiente da conferência, e confesso que isso me tirou um pouco do sério, né? Eu tive muita dificuldade. Eu queria só que você me falasse em termos de tempo, para que eu possa sintetizar um pouco mais a minha fala, levando em conta que eu já estou no prejuízo de ter perdido as falas anteriores, que eu realmente estava com muita expectativa. Quanto tempo eu tenho? Ednilson, fica tranquilo que tu já tens 9 minutos de fala. Já falaste por 9 minutos, ainda tens um bom tempinho para falar. Fica tranquilo que estamos dentro do tempo. Tá joia, então é isso. Então, baseado naquele raciocínio que eu trouxe, claro que em algum momento eu posso estar falando para além da consultoria e para além do objeto dessa mesa, mas penso que as preocupações que passam além da consultoria propriamente dita devem permear também as discussões sobre acessibilidade e sobre audiodescrição. Então, pensar nessa acessibilidade, nessa audiodescrição, nesses roteiros, já no planejamento, e pensar além dos muros
da instituição. Como essa divulgação é feita e se ela é feita de forma equitativa, de forma abrangente para chegar a esses públicos. Outro aspecto que eu considero como um bom apontamento é conhecer um pouco mais o seu público. É preciso que a gente conheça, no caso, me referindo ao museu, o seu entorno, né? É preciso que a gente conheça qual é o público que está no entorno do espaço museal, não é? Qual é o diálogo que eu tenho com essas pessoas e, dentre essas pessoas, quais dessas pessoas ou quantas dessas pessoas são surdas, quantas dessas pessoas têm alguma deficiência, são cegas, têm baixa visão, têm dificuldade de locomoção, têm deficiência física. Eu acho que esse é um aspecto que deve ser levado em consideração, não só para você elaborar os seus programas, mas também para multiplicar as ações. Outro aspecto que eu retomaria seria o seguinte: discutir com as instituições que agregam pessoas com deficiência. Isso eu penso que é uma medida importante, porque há um elo entre as pessoas com deficiência e uma casa de cultura ou uma outra instituição qualquer, que é as instituições que agregam pessoas com deficiência. Claro que em alguns ambientes essas casas, essas instituições funcionam bem, outras funcionam melhor, outras funcionam de maneira não tão assertiva, mas assim, a gente percebe muitas dificuldades de algumas instituições museais em acessar esse público. Onde está esse público que necessita, que é usuário, que é público-alvo da acessibilidade? Então, esse diálogo eu penso que é importante na área da acessibilidade, porque com esse diálogo, essas instituições podem contribuir indicando como e onde encontrar essas pessoas e até ajudar na formação de grupos, etc. Isso não quer dizer que essas instituições serão capazes o suficiente de trazer essas pessoas para o museu, mas eu penso que é algo extremamente importante essa conversa com as pessoas que estão mediando, né, as relações entre as pessoas com deficiência. Dito isso, eu queria fazer uma análise a respeito dos modos de apresentação da audiodescrição e, portanto, dos recursos de acessibilidade. Pelas visitas que eu tenho feito, eu tenho percebido que muitos espaços apenas conseguem imaginar o público cego como usuário do sistema Braille. Nem todas as pessoas cegas são usuárias do sistema Braille e, claro que é algo que já foi debatido aqui, mas nunca é muito repetir que é preciso fazer um planejamento de maneira mais, eu diria, holística, né? Pensar nesse público de um modo mais complexo. E, a partir daí, se esse público é diverso, se esse público é complexo, a oferta desses recursos deve ser uma oferta igualmente ampliada. Portanto, todas as pessoas que precisarem, quando as pessoas estiverem fazendo quando as instituições estiverem fazendo o planejamento, que elas façam buscando verificar as necessidades desse público. Então, desde um audioguia até uma legenda de uma obra em Braille, existe uma série de outros recursos e de outras necessidades, né? Então, eu queria só fazer esse resumo e, inclusive, esperar a oportunidade do debate, porque eu acho que é uma parte do nosso evento que enriquece, né, com as perguntas das pessoas
E dizer que, talvez até deixando uma sugestão, acho que museus deveriam ter uma rede de consultores. Acho que... ou um banco de dados, ou um banco de profissionais. Eu acho que essa é uma atitude que, primeiro, deve aproximar as pessoas com deficiência desses espaços. Segundo, o diálogo deve ficar muito mais fluido a partir do momento em que você faz o planejamento com a participação de pessoas, né, de especialistas que lidam com a questão da acessibilidade, e também que os museus, embora, claro, os museus formam uma rede importante, né, e ela precisa atender a diversos públicos. Eu participei de uma live agora há pouco falando sobre esse tema da participação das pessoas com deficiência em museus, e amanhã o debate já vai ser sobre população indígena. Então existe uma diversidade de públicos e, naturalmente, o museu é um lugar de excelência para o atendimento a essas especificidades. Então, eu gostaria de fazer a finalização da minha participação aqui, aguardar, inclusive, o debate, que considero importante, e, mais uma vez, pedir desculpas por não ter entrado em tempo hábil na conferência, né? E, além do mais, também justificar a minha dificuldade de raciocínio, porque eu, Desirê, por um momento, imaginei que não pudesse participar de um evento que sua equipe planejou com tanto carinho, com tanta gente boa, e eu terminei ficando um pouco fora o raciocínio não se estabeleceu de maneira plena. Portanto, muito obrigado. Eu aguardo, inclusive, que a gente possa discutir isso nas questões dos nossos espectadores. Muito obrigado. Obrigada Ednilson. A gente que agradece a tua participação. Eu entendo que tenha sido uma situação complicada, né? Porque, de fato, a gente acaba, mesmo fazendo os testes, às vezes a gente acaba passando por essas situações com as tecnologias, né? Por mais que a gente faça testes e testes, o Léo também está aqui, então há dias no MHN também fazendo testes com plataformas diversas, e aí quando a gente tem uma plataforma que não é totalmente acessível, a gente corre esse risco, né? Então, a tua fala foi sensacional, também anotei vários pontos aqui para a gente abrir para discussão, e agora, então, eu vou passar a palavra para o Leandro. O Leandro Pereira, então, ele possui graduação em Administração de Empresas pela Faculdade Anhanguera, é acadêmico do bacharelado em Museologia e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL, trabalha no eixo temático interdisciplinar de acessibilidade cultural, ministra palestras motivacionais para empresas e entidades educacionais abordando o tema da acessibilidade. Então, Leandro, passo a palavra para ti, também te agradeço a tua disponibilidade de estar conosco aqui. Leandro também já é um colega que trabalhamos juntos há muito tempo, né, Leandro? Já fizemos vários trabalhos juntos também. É uma honra te ter aqui conosco para finalizar essa fala, então, de vocês três, e para depois a gente, então, abrir para o debate, que com certeza vai ser riquíssimo, porque a gente tem vários pontos aqui para ampliar essa super discussão. Leandro, a palavra é toda tua, tem em torno de 15 minutinhos para explanar, para que a gente tenha tempo ainda para o debate, tá? Obrigada. Combinado. Então, muito obrigado, Desirê, pelo convite, eu fiquei super feliz, eu quero parabenizar desde já essa iniciativa de manter, né, a Semana dos Museus através dessa virtualidade, que está sendo muito interessante, e eu preparei algo bem simples, né, dentro das minhas vivências e da experiência com a consultoria, com a acessibilidade. Só respondendo o Léo no início ali, ele perguntou se eu sou cego, então sim, e diferente dele, eu fiquei, né, deficiente visual aos 30 anos. Então, esse ano completou 10 anos de deficiência, e é uma situação bastante interessante, porque eu já apreciava museus há muito tempo, né, já frequentava desde a época da escola, só que
quando eu me deparei com a deficiência visual, eu percebi que realmente eu tive uma grande perda desse aproveitamento nas instituições. E em 2016, quando eu comecei a fazer o curso de museologia, eu vi ali muitas possibilidades de pessoas com deficiência visual terem um aproveitamento tão bom quanto as pessoas que enxergam dentro dessas instituições. Só que para isso a gente precisava desenvolver maneiras, né, para que houvesse essa ocorrência da fruição da informação, do apreendimento, assim, do que o museu oferece, e atender à expectativa da pessoa que não enxerga ou que enxerga pouco, né, no caso das pessoas com baixa visão. E a partir dessas possibilidades foi que eu comecei a desenvolver, né, e a procurar maneiras de atender uma demanda que era minha e também a expectativa de outras pessoas que desconheciam museus pelo fato de realmente eles serem desinteressantes para quem não enxerga. Eu coloquei aqui um tópico que eu deveria falar, que é a acessibilidade atitudinal. Eu acho que é a primeira de todas, né, a mais econômica, a mais rápida, né, a resposta mais rápida. Eu acho que é a mais simples e prática de ser trabalhada. Então, eu acho que, assim, muitas vezes a gente vê as instituições se preocuparem com recursos, como transformar todas as legendas transcrever em braille, né? Ou precisamos gravar muitos audioguias, precisamos fazer audiodescrição de todos os espaços, de todos os objetos, né? De todas as pessoas, dos funcionários, de tudo. E nem sempre todo esse trabalho é tão bem aproveitado pelas pessoas que têm deficiência visual. Muitas vezes, apenas uma pessoa que tenha um bom entendimento de como abordar quem não enxerga, a maneira de cumprimentar, de se descrever, de ser gentil, hospitaleira, e apresentar, né, fazer uma mediação do museu, demonstrando, oferecendo possibilidades de entendimento do que está sendo apresentado, já é o suficiente, né? Dispensando muitas vezes todo esse material impresso em braille, todo esse material gravado em audioguias, e a gente tem ali um resultado muito bom. Então, eu ainda acho que o recurso humano, né, ele é o essencial, o fundamental, para que a acessibilidade de fato aconteça. E esses outros recursos que eu citei são apenas facilitadores ou incrementadores para equipar o museu, né, diante de adversidades que venham a acontecer. De repente, uma falta de mediador, então ter ali um equipamento de audioguia pode ser um facilitador, mas eu não acho que ele dispensa, né, a presença de uma pessoa acompanhando a visita. O museu, ele oferece não é apenas um espaço de conhecimento, mas é um espaço de entretenimento, um espaço de lazer mesmo, né? Um espaço de descontração. O museu é muito mais do que um lugar para a gente aprender, mas é um lugar para a gente se divertir, para a gente se distrair, né? Então, eu acho que esse contato é um lugar para socializar, e esse contato humano, ele é fundamental, né, para que a acessibilidade aconteça. Então, quando me chamam para falar sobre acessibilidade, ou como desenvolver acessibilidade numa instituição, eu sempre parto, né, de que a acessibilidade atitudinal e muitas vezes, sendo bem trabalhada e desenvolvida, a mais eficiente de todas. Eu também tinha colocado aqui um tópico que eu acho que era interessante discutir, sobre essa questão da consultoria. No momento que a gente tem a presença das pessoas com deficiência nessas instituições, a partir dessa troca, né, dessa troca mútua, que a gente percebe que pessoas com e sem deficiência se beneficiam mutuamente a partir do momento que elas têm a convivência,
E aí é que começa a ser revelada essa, essa questão interessante das diferenças, né? E a gente aprende a saber como lidar com essas situações, com essas situações adversas, né, naturais da humanidade, né? Então, cada pessoa é diferente e quando a gente se depara com as pessoas com deficiência dentro das instituições, tratar com uma naturalidade, né, é algo que facilita muito essa, essa convivência, essa troca e esse primeiro impacto, vamos dizer assim. No momento que as pessoas se sentem acolhidas nessas instituições, é claro que elas começam também a frequentar, né? E começam a descobrir que o museu é realmente algo interessante. E também, com a presença delas nas instituições, os museus acabam percebendo que é importante se adequarem a essas, para oferecer a essas pessoas maneiras de terem um bom aproveitamento durante essa experiência, né? Então, eu acho que essa convivência, no momento que começa a ter essa participação, realmente quando as transformações acontecem, né? Na fala ali do Léo, ele mostra muito bem que o museu começou a se transformar com a presença dele, assim como os museus aqui se transformaram com a minha, e as pessoas se transformaram com a minha presença, e eu acabo me transformando também com a convivência delas. Porque no momento que a pessoa tem uma deficiência, por essa construção mesmo da sociedade, né, que exclui, que discrimina, então são pessoas que não têm tanta convivência social pelo fato de terem uma deficiência, então a gente acaba vendo que essas transformações acontecem também nessa esfera, né? Então acho isso bastante interessante. Outra questão que eu coloquei aqui, que eu acho importante ressaltar, a consultoria, né? Quando a gente tem a presença dessas pessoas, a gente começa a perceber, as instituições começam a perceber onde estão as falhas, né? E o que pode ser melhorado, né? As pessoas que trabalham nos museus também percebem que maneira é mais adequada ou mais assertiva de se comportar na questão da comunicação, na questão de guiar, né, de se colocar diante de uma pessoa que não enxerga. Então, isso é muito interessante também. Então, eu acho que faz parte dessa transformação, né? Como eu disse, é um beneficiamento mútuo de quem tem e de quem não tem a deficiência visual é a convivência. Então, a consultoria, ela traz muito desse aproveitamento, né? No momento que a gente começa a conviver com uma pessoa que tem a deficiência, a gente começa a perceber a importância dela, não só naquele espaço, mas também de como a gente desenvolver equipamentos que façam que ela tenha um bom aproveitamento daquela experiência no museu, né? E eu tinha colocado aqui que uma das... o Edmilson acho que comentou, e eu achei muito interessante, as pessoas muitas vezes com deficiência, né, as pessoas com deficiência visual, muitas vezes estão nos lugares e às vezes não sabem como é aquele lugar. Então, quando eu desenvolvi aqui um evento que é chamado de Encontro Olho de Sogra, que promove passeios de lazer e culturais com recursos de acessibilidade, esse passeio foi planejado e pensado para pessoas com deficiência visual. E quando a gente criou o evento e desenvolveu a acessibilização para quem não enxerga ou enxerga pouco, a gente percebeu assim que muitas dessas pessoas, né, já estiveram em alguns dos lugares que foram apresentados, mas não sabiam como eles eram. E a partir daí teve essa construção que o Edmilson tanto falava, do repertório de informações, né? Informações culturais, informações históricas, informações sociais, informações de todas as esferas, até mesmo da estética, né? Dos lugares, das paisagens. Então, isso é muito interessante. Então, a acessibilização, né, que eu sempre digo
para a pessoa com deficiência visual não é apenas não está só na descrição das imagens, mas na possibilidade de tocar nos objetos, né, de estar entre esses objetos, ou esses lugares, ou entre as pessoas mesmo. Então, é uma maneira que eu acho muito interessante, né, da parte da consultoria, é realmente ter a presença. E essa ideia que o Edmilson traz, de os museus terem consultores, certamente os trabalhos desenvolvidos pelos museus, né, seriam mais assertivos, eu acho que também mais rápido de serem executados, né, porque muitas vezes se leva tempo para desenvolver uma atividade e, na hora da prática, aquela atividade não tem um rendimento, um aproveitamento esperado, justamente porque foi pensado e planejado sem a presença do consultor, né? E a gente já viu, assim, em muitos trabalhos que a consultoria, ela tem esse facilitador, né, de encontrar as possibilidades mais assertivas para o trabalho dar certo. E é isso que a gente desenvolve aqui com o Encontrolho de Sogra e também nos espaços mesmo, por todos os espaços que as pessoas com deficiência visual percorrem quando participam dessa atividade, seja em estabelecimentos comerciais, instituições culturais, pelos espaços urbanos. Então, isso é muito, muito interessante, e eu acho que a consultoria, ela tem muito, né, da presença, da participação da pessoa que vai ser o usuário dos recursos. E muitas vezes, quando isso não acontece, a gente sabe que o trabalho acaba não tendo um bom aproveitamento. Eu acho, Desirê, que era mais ou menos isso que eu tinha preparado. Falei de uma maneira rápida e talvez simples, não sei se todo mundo conseguiu ter uma boa compreensão, mas eu acho que vai ser mais interessante a gente deixar mesmo um espaço para o debate, que é onde surgem as curiosidades, as dúvidas. Então, da minha parte é isso, e eu desde já agradeço dividir esse espaço muito legal aqui com o Edmilson e com o Léo, e o teu convite, né, tão carinhoso, a gente é parceiro de tantos trabalhos, e eu acho que é isso aí, estou à disposição. Obrigado. Então, Leandro, muito obrigada pela tua explanação. A gente abre agora para perguntas, para quem quiser fazer alguma colocação para os nossos convidados de hoje. Meninos, foi uma honra ouvi-los, é sempre muito bacana estar com vocês. Eu tenho a honra de poder já ter estado com os três, de ter interagido bastante, ter aprendido muito com vocês nas nossas conversas, nos nossos trabalhos em conjunto. O Léo, quando eu tive no MHN também, às vezes que eu entrevistei-o. Então, assim, foi muito bacana todos esses pontos que vocês trouxeram aqui para a gente discutir. Enquanto o pessoal vai colocando as perguntas aqui, eu queria fazer só eu anotei vários pontos na fala dos três, então a gente poderia ficar até amanhã discutindo aqui, mas vamos com calma, né? Eu acho que das falas dos três, o ponto-chave que os três trouxeram é justamente as questões ligadas à importância e à relevância da acessibilidade atitudinal. Então, como vocês bem colocaram, né? Não adianta o ambiente museal ter os mais maravilhosos recursos inclusivos, se não tem uma equipe que, de fato, esteja pronta para receber. E esse estar pronto para receber é estar sensibilizado para a diversidade do público, pensando não só na pessoa com deficiência, mas em todas as diversidades e pluralidades que a gente tem na nossa sociedade, né? E aí, como vocês bem colocaram também, dessa mudança de olhar, quando a gente tem dentro da instituição uma pessoa com deficiência trabalhando dentro da equipe, né? Que a gente tem, então, essa mudança de posicionamento da equipe no sentido de olhar mais para o seu ambiente museal, o seu próprio museu, mas também pensar dentro das suas vivências
a potencialidade de aprender com o outro. Então, como eu acho que a fala de vocês, ela entra em consonância justamente por isso, porque vocês destacam que a acessibilidade atitudinal é a principal de todas elas, né? Então, aqui a gente já tem uma primeira manifestação da Ana Paula Campos, Ana também nos acompanhando a semana inteira, um abraço. A Ana colocou, então, gostei muito da ideia de criação de um grupo de apoio técnico de acessibilidade que atendesse a vários museus. Poderia diminuir custos e articular patrocinadores. Então, o Ednilson lança essa ideia aqui para a gente, né? Eu acho que é uma ideia que deve ser também fomentada e que a gente deve articular, que é essa ideia, então, de uma rede de consultores de museus. Eu acho que é importante destacar também, como vocês três comentaram, né, que, tendo em vista de toda a questão histórica ligada à segregação da pessoa com deficiência, a não fruição desses direitos culturais, né, então, o papel do consultor ele ainda está muito invisibilizado no sentido de que ainda é visto como uma forma assistencialista, no sentido de que, vamos chamar o consultor para ele nos auxiliar, mas não vamos pagar o trabalho deles. Nós não vamos, acaba não sendo valorizado, porque para ser um consultor se precisa de uma vivência dentro da área cultural, né? Se precisa de uma formação dentro da área cultural, e como o Léo bem comentou também, essa vivência desses diversos espaços museais que a gente vai ampliando conforme vai ganhando, entre aspas, esse acesso, né, sendo possibilitado o uso dessa fruição cultural. Então, acho que eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho dessa importância da valorização do profissional consultor, né, e dessa visão distorcida que às vezes acaba ocorrendo, né, que chamar o consultor para trabalhar, mas não vamos valorizar o trabalho do consultor no sentido de não pagá-lo por esse serviço que está sendo prestado. Aqui também a Andréia fala parabéns pelas falas, o professor José Pellegrini parabeniza a todos, falas muito importantes, porque são falas que, além do conhecimento, trazem a experiência. A Susan parabeniza, está começando a pesquisar acessibilidade, pensando no Museu da Moda de Belo Horizonte, onde trabalha atualmente. A Cristiana Dutra parabenizando a todos pelas apresentações, considerações muito importantes, muito pertinentes. E eu gostaria, então, que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão da importância da valorização do profissional consultor, meninos. Por favor. Posso começar? Pode, Leandro. Então, eu achei interessante essa questão sobre a valorização, porque há pouco tempo eu prestei a consultoria de uma exposição fotográfica que foi exibida aqui na Secretaria de Cultura da cidade, né, do nosso município, e estava previsto já no edital, né, que foi contemplado por um edital da prefeitura e tal, ali já estava previsto essa questão de haver acessibilidade nesse projeto, né? Para que o projeto fosse contemplado, necessitaria ter um investimento em acessibilidade. E quando eu fui chamado para fazer essa consultoria, eu achei muito interessante, até nem esperava receber por esse serviço, mas naquele momento eu percebi o quanto é importante ter essa valorização de remuneração do trabalho, porque é um trabalho bastante... não é um trabalho complexo, né, que exige muita dedicação e tem bastante empenho assim, de dedicação de tempo e tudo mais. E eu percebi que muitas vezes, né, claro que como pesquisador dentro da graduação e agora na pós-graduação, eu já fiz muitas vezes isso de graça, porque a gente sabe que vai nos beneficiar e beneficiar muitas outras pessoas com deficiência. Mas a remuneração desse tipo de serviço, eu acho que precisa mesmo ganhar visibilidade para que também tenha uma qualidade, né, quando for oferecido. E não que seja alguma coisa feita mais ou menos, né, ou
sem entusiasmo. Então, eu percebi assim que como a remuneração nesse tipo de consultoria traz mesmo uma dedicação no preparo desse material, e isso, consequentemente, traz o resultado positivo para o produto final, né? Então, a exposição teve um trabalho super bem feito, que também tem aquele comprometimento de ser pago por aquilo, de entregar um serviço bem feito, bom. Então, eu acho que isso é fundamental também para que o resultado, né, para o usuário, seja um resultado de qualidade. Ednilson, tu queres comentar sobre essa questão? Sim, eu quero só trazer um breve exemplo. Quando eu vou a um espetáculo, aí, seja de música, ou que seja, e quando eu percebo a qualidade daquele espetáculo, quase sempre eu atribuo à produção. Eu digo, esse teve produção, esse teve uma produção arrojada. Isso vale para a questão da acessibilidade. Quando eu vejo uma obra com uma descrição mal feita, com audiodescrição mal feita, ou feita de maneira improvisada, eu concluo imediatamente que, bom, aqui não deve ter tido uma consultoria. Ou se teve, foi uma consultoria improvisada, ou, como o Leandro terminou de falar, alguma coisa que muita gente considera, como tipo, chama um amigo que entende disso, um dia ele foi numa exposição de fulano de tal, deve conhecer isso. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Isso vai refletir na sua obra, isso vai refletir na sua exposição, na sua temporada. Você, além de colocar acessibilidade, colocar com o respaldo de uma consultoria competente. E façam isso porque isso agrega valor ao seu nome enquanto museólogo, curador, curadora, e inclusive repercute perante a comunidade das pessoas, chamado, né, público-alvo da audiodescrição. Então, eu acho que esse é um serviço, como outro qualquer, deve ser remunerado, sem sombra de dúvidas. E outra coisa, não hesitem em consultar as pessoas com deficiência sobre esse trabalho. E agora, só fechando essa parte, é preciso que esses produtores, produtoras, saibam o que é uma consultoria. Então, é uma coisa é um caminho de mão dupla. Se eu não sei da importância do que é esse serviço de consultoria, praticamente eu não vou contratar, vou contratar um qualquer. Então, portanto, valorizar a sua obra é também conhecer que consultoria é essa. Bom, vamos seguir aqui as perguntas, eu vou ler aqui. Oi, Léo. Então, eu só queria comentar rapidamente, por favor, essas duas questões. Primeira questão que você, Leandro, também levantou, a questão da remuneração. A importância de se fazer essa remuneração, porque, por exemplo, quando, às vezes, talvez eles também já tenham sido chamados para fazer uma conversa, uma palestra sobre sensibilização, sobre orientação e mobilidade, alguma coisa nesse sentido, e que é interessante que você utilize algum objeto, uma bengala, vendas, alguma coisa nesse sentido, e que você precisaria ter isso, né, você consultor, eu consultor, se eu sou chamado pela Desirê para falar sobre a importância e como utilizar e como guiar as pessoas, alguém falou sobre isso também, de como é importante as pessoas saberem, e isso fica muito mais claro quando a gente exercita na prática. Se você tem bengalas, se você tem vendas, se você tem coisas, materiais, que você possa falar sobre a importância do braille, a importância de você utilizar diversos formatos para comunicar a mesma coisa, para atingir o maior número de pessoas. Isso também tem a ver com o investimento que a gente precisa fazer. Então, mais uma vez, reiterando aí a questão da remuneração. E uma outra coisa, eu acho muito importante a ideia de se criar um grupo, um núcleo,
um corpo técnico de consultores em museus e centros culturais. Mas eu tenho medo que, nessa questão, a gente ignore o fato de que alguém que conheça a instituição por dentro, a atuação, a objetividade e talvez até a qualidade do serviço, ela vai ser diferente, né? Uma coisa é você ser chamado para prestar uma consultoria para um museu de outro estado que você não conhece as pessoas que moram ali, que você não conhece essas realidades. Outra coisa é você fazer isso no lugar que você conhece, você leva um tempo para conhecer essas realidades da própria instituição e para você conseguir sugerir alguma coisa que seja possível. Você pensar em recursos de tecnologia assistiva, você lida com a questão monetária, algumas coisas são caras, e a instituição pode não ter como. E, bom, se a instituição não tem como, então ela não faz. Não. Quem conhece a instituição por dentro pode conseguir formas de se dar esse acesso que não seja por coisas que onerem tanto essa instituição. Porque a gente sabe que, na realidade, a acessibilidade é a última coisa a ser pensada. Então, se você tem uma verba, o que sobrar você usa na acessibilidade. Essa é fato. Assim. Uma coisa é discussão idealística, outra coisa é discussão factual, que é o que nós temos. Então, acho válida a ideia, sim, de que a gente monte um grupo técnico e me coloco à disposição e beleza, acho sensacional. Porém, temo que algumas instituições se utilizem desse corpo técnico e achem que não é necessário ter uma pessoa dentro dessa instituição. Eu acho que a gente pode fazer as duas coisas na medida do que a gente conseguir, mas eu tenho um pouco de medo de que a gente faça uma coisa e esqueça a outra. Eu acho que ao fazer essa rede é uma bandeira que tem que ser levantada, né? Dizer que a rede existe, que para consultoria, mas que não suprime o fato de ter uma pessoa com deficiência dentro da equipe, que esse papel é fundamental. Bom, o pessoal está fervendo aqui no chat, então eu vou tentar ser breve aqui. A Valéria Abdala. Oi, Valéria, um abraço do Museu Histórico Nacional, parabenizando vocês, gostou muito da apresentação. A Leia também parabeniza a todos. A Hilda, do Museu da Vida. Hilda, querida, boa tarde, um beijo. Boa noite, quero parabenizar a mesa e a organização da Desirê. Aproveito para mandar um abraço para o Léo. O Museu da Vida está nessa caminhada da implementação à acessibilidade atitudinal, iniciando a concepção da exposição com recursos de tecnologia assistiva e atividades educativas. Importante a consultoria. E quero perguntar para o Leandro e para o Leonardo se vem crescendo as oportunidades de atuar como consultores em trabalhos diversos. A Maria Caroline também, olá, boa tarde. Primeiramente, parabéns a todos. É um prazer poder acompanhar a fala de grande importância de vocês. A pergunta que gostaria de fazer é que, do ponto de vista da consultoria, o que vocês indicariam para um museu que tem um serviço de ONG, ou seja, com pouco recurso financeiro, sem nenhuma acessibilidade, além dessa rede técnica de acessibilidade, o que poderia ajudar de forma simples, com pouco custo, e consegue contemplar as pessoas com deficiência? Ela agradece. Ed fala, boa noite. Ed Soares, São Paulo. O Leandro Pereira pode nos falar da experiência dele relacionada à acessibilidade na exposição. Maurício do SESI São Paulo, obrigada. Raquel, obrigada, Desirê e demais participantes. As questões apresentadas são super importantes. Já fizeram eu mudar a minha maneira de entender sobre o assunto e ajudarei no que for possível no meu entorno, no meu espaço. A Ana Paula, ali concordando com o Léo, a rede não substitui a importância da residência do consultor fixo nos espaços museais. E a Heloísa Silva parabeniza pelas apresentações. Então, acho que a primeira pergunta ali que a gente tem é a da Hilda, né, que é para o Leandro e para o Léo, que também se estende ao Ednilson, né, para perguntar se vem crescendo essas oportunidades de atuar como consultores em trabalhos diversos. Posso responder? Pode ir, depois eu vou. Então, eu acho que sim, vem crescendo, principalmente
depois que as pessoas têm, as instituições, né, têm o contato e o resultado de um trabalho feito com consultoria. Então, a diferença, né, da qualidade de um trabalho feito com consultoria, ela é perceptível, e é isso que eu comentei anteriormente, que o resultado final é muito satisfatório para o público usuário. Então, isso faz que os próximos eventos, próximas atividades, eles chamem novamente, porque a consultoria é um investimento que vale a pena, até mesmo para poder saber no que investir, né? Como eu falei, não ter um desperdício, já que os recursos geralmente são bem escassos para essa área da acessibilidade. Léo? Bom, um abraço aí para Hilda, Valéria, Ana Paula, todo mundo aí. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que sim, as oportunidades têm aparecido mais, ainda a gente carece nessa questão que os meninos já levantaram aí, a Desirê também, a questão da remuneração. Alguém fez uma pergunta que eu já queria responder de cara. É muito difícil a gente responder sem conhecer a realidade, né? O museu de ONG, que tem pouco recurso, não tem nenhuma acessibilidade. Então, a gente precisaria saber um pouco mais, eu precisaria saber um pouco mais para dar uma resposta mais assertiva. Mas acho que, por exemplo, você pode começar a procurar instituições, você pode trabalhar, porque assim, dependendo de onde for esse museu, de onde ele esteja colocado, talvez a gente conheça alguém que possa ajudar. Quando a gente está começando, no meu caso, né, comecei em 2016, a gente faz sim muitos trabalhos sem remuneração, porque é uma forma da gente se apresentar, das pessoas saberem que a gente existe e que a gente faz esse trabalho. Então, pode ser que exista alguém que possa fazer esse trabalho, pode ser que alguma instituição já tenha algum material que possa ajudar, enfim. E conhecer, comunicar com as pessoas, falar com pessoas que já atuam, pessoas que prestam essa consultoria, que podem pegar uma dica aqui, outra dica ali, até que surja a oportunidade de um investimento e você possa levar alguém, você possa ficar com essa pessoa um tempo, pelo menos se essa é a limitação, para que esse trabalho seja feito com mais qualidade. E, é claro, isso leva muito tempo. Um museu que não tem acessibilidade nenhuma não vai ser acessível ano que vem. Ele vai levar muito tempo para isso. Eu gostaria de fazer 3 abordagens bem rápidas. Primeiro, com relação à fala de Léo, com relação ao temor, né, pelo fato de se criar algo do tipo um corpo técnico de consultores e tal, em relação o consultor, a consultora dentro do museu. Eu acho que são 2 coisas diferentes. Eu acho que devemos lutar pela participação de pessoas com deficiência nas organizações, e aí vale para museus, vale para órgãos de comunicação, vale para todos os segmentos da sociedade. Esse é um ponto. Segundo, com relação a essa pergunta que veio sobre como uma instituição que não tem verba pode, né, contar com a consultoria, é como o Léo acabou de falar. De fato, precisa se olhar caso a caso. Mas eu acho que tem saídas, né? Eu acho que uma das saídas é parceria. Eu acho que parceria é importante, é verificar do outro lado com que aquele outro parceiro pode entrar, e quem sabe, né? Eu, por exemplo, não tenho muita experiência em museus, embora já tenha alguma experiência em outras áreas, eu me coloco à disposição para orientar também, em caso haja essa necessidade. E a outra coisa é sobre como anda a questão da consultoria, no lugar de cada um, né? Eu falo de Salvador, eu falo da Bahia, e a Bahia, nesse campo, tem muito desejo. E aí, a gente não pode só ficar no desejo. Então, existe, por parte das instituições, muito desejo em acessibilizar seus acervos, em transformar isso num material acessível, mas existe ausência de políticas públicas para isso. Infelizmente, a Bahia tem uma terra tão rica em cultura, tão rica em desejos, mas tão pobre em ações efetivas na área da acessibilidade.
Mas eu espero que logo, logo a gente tenha esse panorama mudado. Desirê. Então, pessoal, a gente já está com o nosso horário esgotando. Acho que a gente poderia ficar, como eu brinquei aqui no início, o dia inteiro falando sobre esse tema, né? Que é um tema que não se esgota. Pelo contrário, é um tema que a gente tem muito a discutir ainda. Só vou finalizar a leitura aqui do bate-papo. Então, a Valéria Abdala fala que a Cida Leite pede para dizer que está em pleno acordo com os 3 palestrantes e parabeniza a todos. A Cida não está conseguindo fazer comentário na plataforma, então, Cida, já queria falar, de fato, a gente já fez testes na plataforma com os meninos, inclusive, aqui antes de fazer a nossa conferência, e a gente sabe que, de fato, para o leitor de tela fica muito complicado fazer a leitura do bate-papo e estar com as imagens da webcam. Então, a gente sabe que tem essa limitação na plataforma da UFPEL, que ela é acessável e não é acessível. Então, já te peço desculpas por essa situação. A Marisa faz um comentário, então, estas falas não só me encantaram, mas me fizeram ter um novo olhar sobre a função dos museus e a maneira como recebemos nossos visitantes todos. Estou agradecida, parabenizo novamente a todos. Então, meninos, mais uma vez, eu queria agradecer imensamente essa tarde riquíssima que nós tivemos, esse momento tão especial, em pleno dia da conscientização da acessibilidade, ter uma fala com vocês, que são pessoas com deficiência, que são militantes da causa, né, do movimento, reiterando mais uma vez que não adianta que nós tenhamos profissionais de acessibilidade que passam anos estudando, mas que não têm a vivência da pessoa com deficiência. Então, sempre reiterar o nada sobre nós sem nós, né, a importância do protagonismo da pessoa com deficiência, seja dentro do museu, seja dentro do teatro, dentro de qualquer contexto, é fundamental que nós tenhamos o protagonismo das pessoas com deficiência. Então, eu queria pedir para a professora Silvana só tocar, então, o banner que nós temos aqui, para finalizar a fala, fazendo um convite para vocês na semana que vem, que nós vamos estar realizando, então, o Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. É um seminário que está sendo organizado pela Rede de Museus e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL. E nós vamos ter uma programação extensa de segunda a sexta-feira, então, em todas as áreas da acessibilidade cultural, com palestrantes de renome nacional e internacional. Nós tivemos uma procura muito extensa pelas inscrições, então, em menos de 24 horas, a gente teve 500 inscrições. Então, eu já peço desculpa para aqueles que não conseguiram se inscrever, mas falo, então, que a gente vai transmitir o seminário online pelo Facebook, assim como está sendo transmitida agora essa palestra da Semana dos Museus. E é isso, assim, agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade de estar encerrando aqui nosso seminário da Semana dos Museus. Professora Silvana, queres fazer uma fala de encerramento? Sim, Desirê, quero. Eu estava tentando trazer para frente o banner do evento e não consegui, desculpa. Tentei baixar novamente, agora não consegui. Vamos ver se a gente consegue, talvez se consiga pôr aqui o link no chat para as pessoas poderem acessar, porque não funcionou. Bom, eu quero assim, agradecer, essa semana foi intensa, né? Começou na segunda-feira, nós tivemos a palestra com a professora Viviane Sarraf, depois nós tivemos uma palestra com a professora Desirê, que também nos trouxe seus conhecimentos, uma outra com o Bruno Bulon, e hoje com nossos 3 convidados, Ednilson, Leandro e Leonardo, que fecharam de uma forma brilhante a nossa programação de palestras. E, além disso, nós tivemos as comunicações na parte da manhã, foram muito trabalhos, 19 trabalhos apresentados, esses trabalhos irão compor os anais da Semana dos Museus. Tivemos um público grande
assistindo às comunicações, aproximadamente 180 pessoas, 90 inscritos acompanhando todo o evento, né? E por essa sala das palestras, mais de 280 pessoas. Então, são números que dizem do sucesso que foi. Numa situação em que não acreditávamos que íamos conseguir fazer a Semana dos Museus como fazemos todos os anos. Não foi como todos os anos, porque nós estamos sempre dentro dos nossos museus, com muitas atividades, né, muito próximos, e esse ano não era possível. Então, essa sala do webconferência surgiu como uma oportunidade. Não foi perfeita, de vez em quando a coisa não funciona muito bem, as pessoas não conseguem entrar tão facilmente, né, nas telas. Não é só o Edmilson que teve problemas, já em outros momentos também, mas a gente conta com a paciência de todos e o mais importante é a gente poder estar junto. Mais junto do que nunca, porque se tivéssemos um evento presencial, talvez não tivéssemos a presença do Edmilson e do Leonardo junto conosco, né, de suas cidades e falando aqui conosco em Pelotas. Fica um agradecimento especial à equipe de intérpretes da UFPEL, que nos ajudou também a tornar esse evento um pouco mais acessível, e a promessa de que a gente vai continuar trabalhando para que isso melhore, que a gente possa fazer cada vez mais, que os nossos museus, de fato, se tornem diversos e inclusos, né, que isso seja uma realidade. Na semana começamos a falar em utopia. Seguimos trabalhando para tornar realidade essa utopia desses museus mais inclusivos e com mais diversidade. Tá? Agradeço a todos, agradeço a Desirê que mediou essa sala brilhantemente, como sempre. Pena que não... está ali o link, pelo menos, para as pessoas acessarem. É incrível esse fôlego, né? Tivemos uma semana de discussões, a Desirê estava muito presente e, ao mesmo tempo, ela está organizando esse mega evento, né? Um evento internacional sobre acessibilidade cultural. Então, tem mais, semana que vem tem muito mais coisas para a gente aprender e discutir e conversar. Obrigada pela presença de todos.